Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos a respeito do campo brasileiro, do espaço rural. Então, o que a gente tem visto aí? Que esse espaço rural, ele é um espaço rural que ele vai ser muito marcado pela presença do quê? Pela presença dessa atividade da agropecuária. Apesar que a pecuária, o rebanho, não foi assim um tema central das nossas aulinhas aqui, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, esse campo, que é muitas vezes representado pelo aquele chamado setor primário da economia, ele vai ter outras atividades aí também, certo? Então, fazem parte das atividades do setor primário da economia. A agricultura, a pecuária, mas também a gente não pode esquecer que existe o chamado extrativismo. O que é esse chamado extrativismo? Como é que esse extrativismo ele vai tratar de funcionar, né? Então, como o próprio nome está trazendo, o extrativismo ele vai ser aquela atividade econômica que o homem apenas e exclusivamente ele retira da natureza. Ele não produz. E no extrativismo nós acabamos encontrando o quê? Que existem basicamente 3 grandes tipos de extrativismo. Quais seriam esses 3 grandes tipos de extrativismo? Primeiro nós encontramos um extrativismo que ele é chamado de extrativismo vegetal, né? Os coletores só retiravam, principalmente de florestas. Hoje em dia a gente sabe que nós não podemos mais depender desse extrativismo, mas isso de forma nenhuma quer dizer que ele deixou de existir. Por quê? Como a população humana cresceu significativamente, o que nós precisamos cada vez mais? Criamos uma atividade econômica para substituir isso que nós vimos, que foi a agricultura. A mesma coisa com os animais. Antes, a humanidade se alimentava do quê? Da caça e da pesca, mas não vai ter o suficiente para todo mundo. Hoje nós criamos os nossos rebanhos. Não quer dizer que não exista mais extrativismo animal. Os mares e os oceanos acabam ainda sendo o quê? Uma fonte muito grande de proteínas animais para muitos países. Não é bem o caso do Brasil, né? Por quê? Porque a atividade da pesca no Brasil ela nunca foi uma atividade muito significativa, né? Ela até existe, mas ela nunca foi uma atividade de monta, grande, significativa, correto? E assim vai. E esse é o nosso extrativismo. Nós temos que tomar cuidado, porque essa coisa do extrativismo está relacionado com a disponibilidade que nós encontramos de recursos naturais, certo? E o que é que nós encontramos nesses recursos naturais? O próprio nome está trazendo para nós o que são recursos naturais. Eles não são nada mais, nada menos que alguns bens que nós tratamos de retirar da natureza aí. São necessários para a nossa vida. Esses recursos naturais nós acabamos fazendo o que com eles? Dividindo eles em 2 grandes grupos. Você tem aqueles que são os chamados renováveis. O que são esses recursos naturais renováveis? Recursos naturais renováveis seriam aqueles, então, onde o homem trata de fazer o quê? Ele utilizou uma vez a natureza, em um curto espaço de tempo, um pouco. Mas existe essa capacidade aí de ela repor esse recurso novamente. Vamos citar um exemplo? Uma floresta. O homem vai lá e retira a madeira da floresta, o que acaba acontecendo com ela? Ele pode reflorestar. Em muitos casos, se ele simplesmente abandonar a área que ele retirou, a floresta tem essa capacidade quase que de ela se regenerar. Então isso é um recurso natural renovável, certo? O que acaba acontecendo aí com outro conjunto? Esses sim são os perigosos, que são os chamados não renováveis. Então esses recursos não renováveis é aquilo. O homem uma vez utiliza, né?
A natureza pode levar alguns milhares ou milhões de anos e o homem não sabe fabricar, né? Então, o que é que nós acabamos encontrando aí? Maior exemplo de recursos naturais que são chamados de não renováveis, nós encontramos aonde? Principalmente nos minerais. O homem ainda não tem essa capacidade de produzir os minerais, os minérios. E o que ele se vê na obrigação de fazer toda a vez que ele consome isso, né? Tem que esperar a natureza. Se um dia chegar a exaustão, não existirem mais, vai acabar acontecendo o quê? Ele vai ter justamente aí que esperar mais alguns milhares e milhões de anos para poder usufruir disso. Por isso que hoje em dia nós acabamos percebendo que ocorre o quê? Ocorre cada vez mais um aumento da reciclagem, principalmente dos chamados derivados de minerais metálicos. Você pode usar, em vez de dispensar, vai reutilizando, reutilizando, reutilizando. Reciclagem basicamente é isso. Mas a nossa principal preocupação aqui hoje, ela consiste em quê? Ela consiste basicamente em nós entendermos como é que se dá esse extrativismo no Brasil. Uma coisa que eu já quero que você leve consigo é o seguinte: quando nós falamos em atividades extrativistas no Brasil, essas atividades elas estão relacionadas com o quê? Eu logo vou mostrar um mapinha aqui para você e eu quero que você já vá montando na sua cabeça um esquema mais ou menos assim. As atividades extrativistas, ela na maior parte das vezes, não quer dizer que seja na sua maioria, elas são ainda muito típicas do quê? Daquelas regiões menos desenvolvidas. Não esqueça você que nós acabamos encontrando o quê? Se a gente for analisar um pouquinho a história do Brasil, nós vamos perceber que o extrativismo aí, ele sempre esteve aonde? No centro do nosso desenvolvimento histórico. Lembra vocês? Quando os primeiros portugueses acá chegaram, o que é que eles trataram de fazer? Eles vinham procurar ouro, prata, extrair, não tinha. Eles partiam para outras atividades, como por exemplo o quê? Pau-brasil, que eles simplesmente iam naquela zona da mata, lá no Nordeste brasileiro, iam retirando aquelas plantas e elas serviam como tintura lá na Europa e tinham um valor muito alto, um valor muito significativo. Não é mesmo assim que funciona? Mais tarde, até tivemos o ciclo da cana-de-açúcar, mas vão existir outros ciclos econômicos muito importantes no Brasil, como por exemplo o quê? Como por exemplo, as drogas do sertão, período da borracha. Tudo isso aí acaba sendo o quê? Acabam sendo atividades extrativistas, né? Hoje ainda o extrativismo em muitas regiões brasileiras acaba sendo um extrativismo que é muito forte. Por quê? Porque existem muitas pessoas que sobrevivem ainda disso. Vamos ver aonde é que isso é muito forte? Então dá uma olhadinha no nosso mapa que eu trago aqui para você. Olha aí, ó. Aí nós vamos acabar encontrando, não vou ver com você, todas essas regiões e os principais produtos aqui existem. Mas o que a gente pode perceber? Que existe principalmente uma forte concentração dessas atividades extrativistas aonde? Na região Nordeste e na região amazônica, perto dos principais rios, tá? Se nós formos tratar de analisar então, uma parte significativa desse norte e desse nordeste brasileiro, eles acabam sendo atividades que são o quê? Muito ali nós encontramos ainda de extrativismo vegetal. Muitas castanhas, ainda produtos, como é o caso do Guaraná na Amazônia, vai ter um peso muito significativo. A hora que nós tratamos de fazer o quê? Chegar mais nesse centro-sul do Brasil, o que é que nós acabamos percebendo? Nós acabamos percebendo que também existe aqui uma quantidade grande, uma quantidade significativa de atividades extrativistas. Mas se você for perceber através da nossa legenda, você vai chegar a que conclusão? Não estão tão relacionados com o extrativismo, principalmente vegetal,
mas sim o extrativismo mineral. Nessa altura do campeonato, acredito eu que você já matou a charada. Nós sabemos que o norte e o nordeste brasileiro, se comparado com o centro-sul, é uma região que acaba apresentando o quê? Índices sociais menos favoráveis à população. É principalmente o sul maravilha aí que ele vai chamar a atenção e chamar a atenção em grande quantidade. Percebeu como é que isso funciona? O que nós podemos fazer para nós entendermos um pouquinho mais disso aí? Não custa a gente fazer um exercício. Vamos dar uma olhadinha lá? Então tá aqui, ó. Assinale a alternativa que indica uma medida de preservação e manutenção dos recursos naturais renováveis. Ampliação das áreas de cultivo do solo. Se você está explorando mais, você não está preservando. Implantação de sistemas de irrigação sem controle, você não vai controlar a água que você está tentando proteger. Uso de agrotóxicos e fertilizantes com muita intensidade nas lavouras, como é que ficam as questões do solo? Diminuição do consumo e reaproveitamento dos materiais recicláveis. Opa, aí faz sentido. Expansão das áreas de ocupação humana sobre ambientes naturais. Quem quer preservar, não ocupa. Então a nossa alternativa correta é a alternativa D. Diminuição do consumo e reaproveitamento dos materiais recicláveis. Entendeu, então? Essa é, por assim dizer, mais uma das características que nós encontramos aí, desses elementos relacionados com o quê? Com atividades que nós temos lá no campo brasileiro, certo? Isso aí são atividades extremamente importantes também, que têm um peso econômico muito significativo. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.